Primeiro tema de hoje, o presidente Lula disse que não se candidatou a presidente para fazer coisas para rico. Essa fala aconteceu durante uma agenda no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Então eu sei o que o povo desse país sofre. E é exatamente para isso que eu me candidatei a presidente da República. É exatamente para isso. Não me candidatei a presidente da República para fazer coisa para rico. O rico não precisa do governo. Quem precisa do governo são as pessoas humildes, a classe média, os trabalhadores de todas as categorias profissionais. Vamos então ao debate. Boa noite, bem-vindos. Cardoso, discurso sobre ricos pode ajudar ou atrapalhar Lula no ano eleitoral? Olá, Juliana. Olá, professor Magno. Olha, é o discurso que sempre foi do Lula e do PT. O Lula é um partido, o PT e o Lula são pessoas que têm uma posição política na perspectiva social que eu pessoalmente coloco no plano da esquerda, né? Embora Lula, como ele disse, ele não é um esquerdista, não é um extremista, mas ele é um homem de esquerda e o PT também é. E esse compromisso, ele é fundamentalmente posto no combate à desigualdade social, no combate à exclusão social, no combate, efetivamente, a uma injustiça social. O PT nunca se dispôs, e, historicamente, isso faz parte, inclusive, dos seus documentos, do seu estatuto, a atuar para a conservação de uma sociedade injusta. E claro, então, que a fala do Lula expressa o seu posicionamento histórico, desde a primeira campanha presidencial que ele realizou. Ou seja, ele tem um compromisso com os mais pobres. Isso faz com que a tônica dos seus governos sejam programas sociais, como o Bolsa Família, que surgiu no seu governo, os projetos e programas que se colocam para levar as pessoas mais carentes à universidade, como o ProUni. Há todo um conjunto de medidas que mostram essa visão. Então, não vejo absolutamente nenhuma novidade na fala do presidente Lula. E me parece, inclusive, uma fala bastante cuidadosa, porque em nenhum momento ele fala que vai fazer ou faz um governo de ataque aos setores mais privilegiados. Ele só fala: a minha ênfase é para os mais pobres, a minha ênfase é para a classe média, a minha ênfase é para aqueles que não têm uma condição social equivalente aos mais ricos do país. Então, eu não vejo novidade alguma nisso. Há algumas pessoas que não gostam desse tipo de posicionamento, que tem um compromisso mais conservador com as elites, eu respeito, mas, evidentemente, eu pessoalmente concordo muito que um governo tenha que, num Estado de Direito Democrático e Social, combater a desigualdade e prioritariamente se voltar aos mais pobres e não aos mais ricos, como infelizmente ao longo da história muitos governos no Brasil sempre se voltaram. Então, veja, acho que quem conhece Lula, e é muito difícil algum brasileiro não conhecê-lo, porque é a terceira vez que ele é presidente da República, já tendo uma trajetória anterior muito consolidada, vai disputar um quarto mandato presidencial agora. Então, este é o discurso dele e do Partido dos Trabalhadores. Eu não repito, não há nenhuma novidade nisso. Agora, qual a consequência eleitoral disso? Bem, quem se identifica com esse tipo de programa deve votar em Lula. Quem tem posturas neoliberais ou mais conservadores, que não gostam do Estado de Direito Democrático e Social, ou até mais autoritárias, obviamente não gostarão desse tipo de postura e não votarão no Lula. Assim é a democracia. Agora, se você me perguntar quantitativamente, seguramente o Brasil tem mais pobres de classe média do que ricos. Se as pessoas efetivamente se dessem conta da sua condição de classe, talvez percebessem que realmente melhor seria se identificar com um presidente que tem essa postura ao invés de identificar com outro. Mas nem sempre é assim tão tranquilo, né? Ou seja, é impossível nesse momento saber se o resultado da eleição. Mas que no Brasil há mais pobres e classe média do que ricos, sem sombra de dúvida. E isto, evidentemente, se fosse percebido pela população como um padrão de consciência que levasse à opção, identificaria realmente um ganho eleitoral para Lula. Mas hoje já se sabe, Lula pensa assim, sempre pensou assim e continuará pensando assim. Quem quiser votar nele, saiba exatamente que esse é o seu posicionamento histórico. Magno concorda, bem-vindo, boa noite. Esse discurso sobre ricos ajuda ou atrapalha Lula?
Boa noite, Juliana. Boa noite, ministro Cardoso. Ajuda Lula, nem que seja por uma questão aritmética. O presidente Lula diz que faz coisas para os pobres porque, de fato, o governo tende a prestar atenção nos mais pobres, sim, e que os mais pobres existem em números maiores do que os mais ricos. Então, ao você fazer esse discurso, você apela diretamente aos mais pobres. Acontece que o discurso é uma coisa e a prática é outra coisa. O presidente Lula governa, sim, e em defesa do presidente Lula, ele faz coisas para todas as classes. Os ricos não têm nada do que reclamar do governo Lula. Não foram os mais pobres que foram lá. Organizaram-se em suas grandes redes de varejo para pedir as taxas das blusinhas. Então, dizer que rico não precisa do governo não é verdade. O rico precisa do governo. O rico só precisa do governo para outras coisas. E é por isso que nós devemos prestar atenção nas políticas públicas que adotamos para saber se elas, de fato, estão protegendo quem a gente gostaria de fazer com que elas protegessem. O governo pensa no rico muitas e muitas vezes, porque é muito suscetível a lobby, é muito suscetível a certas campanhas, é muito suscetível a certas inclinações de quem gera empregos, sim, mas empregos muito caros, que distorcem o mercado, que faz com que a riqueza no Brasil seja alocada de forma um tanto ineficiente. É por isso que quando os carros chineses ficam um pouco mais baratos, as montadoras vão lá e pedem mais um favorzinho para o governo. Rico precisa, sim, do governo, e saber que rico precisa do governo e usa o governo em seu benefício é importante para prestarmos atenção a quem as políticas públicas de fato servem e não a quem as políticas públicas pretendem servir. E é bom que Lula do palanque não seja o Lula do governo. O Lula do palanque a gente entende como ele se comunica e vai se comunicar assim até o final dessa campanha, porque é a forma de Lula se comunicar, é a forma como ele se conecta com a população, e é assim que ele venceu 3 eleições presidenciais. Mas a gente precisa entender as coisas, que o mundo não é separado entre quem recebe benefícios e quem só é um estorvo para o governo. Não, as coisas são organizadas de uma forma minimamente razoável. Os pobres são, sim, importantes para o governo, são, sim, importantes para o presidente Lula, que concorre à reeleição, são, sim, foco do trabalho do PT, tanto que durante os governos do PT mudou geograficamente o eleitor do Partido dos Trabalhadores, que antes se concentrava nos grandes centros, hoje se expandiu pelo Nordeste, se expandiu por outras áreas, mas os ricos precisam do governo. Os ricos, quando precisam de um favor, vão atrás do governo. E é importante que a gente se dê conta disso. Para Lula, é muito importante não perder esse discurso, não perder, na ótica do trabalhador, na ótica da maioria dos brasileiros, a sua identidade de defensor dos pobres. Mas Lula não leva o eleitor para o caminho certo quando ele representa a sociedade de uma forma e a relação da sociedade com o governo de uma forma com que só uns têm acesso, só uns recebem benefícios do governo, quando, na verdade, os ricos também recebem muitos benefícios do governo. Cardoso, vou repassar a pergunta. Rico precisa do governo ou não precisa do governo, como disse o presidente? O que o professor Magno diz é correto, mas eu acho que é importante entender o que Lula quis dizer, porque é um nível de relação diferente, de intensidade diferente, de grau distinto. Vejam, todos na sociedade, inclusive os ricos, precisam de segurança pública, precisam da defesa da soberania nacional para não termos inserções externas dentro do país. Todos precisam disso. Mas o pobre precisa do Estado e, portanto, do governo, num grau muito mais acentuado. Dou alguns exemplos. Vamos imaginar que um rico tem um problema de saúde na sua família. Se eventualmente o sistema de saúde pública não for bom, ele vai para o privado. Se não for bom, quando fica doente um pobre ou um parente de um pobre, ele não tem a opção. Ele precisa do serviço público. Então, portanto, ele precisa mais, porque ele não tem opções.
Um outro exemplo, você tem uma situação até de segurança pública. O rico, diante de problema de segurança, compra carro blindado, anda com segurança, coloca alarme e câmeras na sua casa. O pobre não tem alternativa. Ele não tem nem carro. Como é que ele vai comprar um carro blindado? Então, o nível de dependência do serviço público e, portanto, do Estado, que é dirigido por um governo, é muito maior para o pobre. E aí, um pouco isso que Lula quis dizer. É óbvio e natural que numa sociedade o Estado seja um elemento indispensável, porque ele mantém a ordem, ele procura manter o equilíbrio dentro das condições das relações sociais da forma em que historicamente estão postas. Mas numa sociedade em que há pobres e ricos, a dependência do rico do serviço público é muito menor que a dependência do pobre. O rico tem opções. Se nenhum hospital no Brasil funcionar, inclusive os privados, o rico pega um avião e vai se tratar nos Estados Unidos, vai se tratar na Europa. O pobre não. Ele tem que cuidar, nem no hospital privado ele tem alternativa. Ele tem que pegar o serviço público, ele tem que ter o SUS como solução, e por isso ele precisa ter o serviço público melhor, qualitativamente, lhe dando mais resultado. E claro que um governo que quer diminuir a desigualdade, que quer diminuir a exclusão social, tem o dever de ter políticas que façam este equilíbrio. E é isso que Lula está dizendo. Eu não vim para atender às expectativas dos mais ricos, a não ser naquilo que socialmente é compatível ou diz respeito ao todo. Eu tenho que priorizar o mais pobre. No fundo, governar é uma arte de opções. E especialmente quando o cobertor é curto, ele vai ter que ver onde ele cobre mais o corpo, que parte do corpo fica mais descoberta. E Lula tem uma profissão de fé. Num cobertor curto, ele não vai tentar deixar de agasalhar os ricos dentro daqueles que são deveres do Estado, mas ele vai puxar mais brasa para a sardinha do pobre, porque o pobre precisa mais do serviço público do que o rico, porque o pobre não tem opção diante das falhas, do mau serviço, da péssima qualidade do serviço público, o rico tem. Claro. Então, eu diria o seguinte, tem razão, professor Magno, todos precisam do Estado, inclusive os ricos, mas os pobres precisam mais, porque não tem opção efetiva diante da realidade que um rico pode ter. Claro. Se o transporte público é ruim, se não tem tu, vai tu mesmo para o pobre. Já o rico compra um carro, contrata um helicóptero para ir rapidamente se deslocar numa cidade com trânsito terrível como São Paulo. E assim é. É esta dimensão que nós devemos dar para compreender a fala do presidente Lula, a meu ver. Magno concorda principalmente com essa parte das dependências diferentes entre pobres e ricos aqui no Brasil? Concordo, Juliana. Esse é um bom ponto e o presidente Lula tem certa razão quando diz que o rico precisa menos. Ele diz que o rico não precisa. O rico precisa menos do Estado brasileiro. O ministro Cardoso bem disse, quando há um problema com a oferta de serviços públicos, o rico vai no seu análogo privado, vai na sua alternativa privada, sem nenhum problema. O pobre é que depende dos serviços do governo no Brasil. E à medida que as pessoas ficam menos pobres, elas vão usando cada vez menos os serviços públicos. O cara arruma um dinheirinho, o filho dele sai da escola pública, vai para a escola privada. Arruma um pouquinho mais de dinheiro, contrata um plano de saúde. O pobre é que depende dos serviços públicos e é por isso que pensar num Estado que seja saudável, num governo que seja responsável, num governo que consiga ter caixa, que consiga ter folga fiscal para realizar certos investimentos, não é pensar nos ricos. Os ricos não estão nem aí para a saúde do Estado brasileiro, porque eles vão fazer outra coisa se o Estado brasileiro quebrar. Quem está preocupado com a saúde do Estado brasileiro, quem deveria estar preocupado com a saúde do Estado brasileiro, são os mais pobres. E aqueles que pensam na saúde das finanças do governo brasileiro se estão preocupados com os mais pobres. Se o governo parar de funcionar, os primeiros afetados serão os mais pobres. Quando o rico descobrir, já vai ter passado 3, 4 semanas, porque até a polícia na rua dos ricos é uma outra polícia. Então, a gente precisa colocar as coisas na perspectiva correta. O Estado brasileiro é necessário para um grupo específico de pessoas, muito grande no Brasil, porque dele depende para a escola dos seus filhos, para a creche das crianças, para a mãe voltar ao trabalho,
para se qualificar para a profissão, caso as coisas deem errado, para a assistência social, para ser atendido numa consulta ou numa operação de emergência, são essas pessoas que dependem da capacidade do Estado brasileiro. Quando o governo perde a capacidade de atuar, quando o governo perde a capacidade de financiar essas ações que, de novo, servem quase que exclusivamente aos pobres brasileiros, são os pobres brasileiros que sofrem mais com esses problemas. Então, o Lula tem razão porque aponta na direção certa. E o que a gente deseja é que Lula, até o final desse mandato, e caso tenha mais um mandato, lembre-se disso quando for atuar, quando o seu governo for atuar, que o governo precisa atuar pensando no interesse de quem tem menos dinheiro, de quem não pode escapar do governo, de quem não tem alternativa, de quem não tem escolha, de quem só pode ir à escola pública ou não ir à escola alguma, no posto de saúde público ou não ir a posto de saúde algum. O rico é muito liso para sair dessas coisas, arruma outra escola, arruma outro atendimento, sai até do país, arruma outro país. Você faz uma lei que o rico não gosta, ele amanhece morando em outro país. Essas pessoas são super flexíveis. Para elas, o Estado pode funcionar muito bem, mas quando o Estado está todo desorganizado, a inflação está batendo no teto, são os ricos, de novo, que conseguem se proteger. Então, todo esse arcabouço que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, com problemas, sim, indo e voltando, são para assegurar a saúde do Estado brasileiro, a lisura daquilo que acontece no Estado brasileiro, porque se entende que o Estado brasileiro existe, ele opera, e se ele existe e opera, é melhor que ele opere com o interesse dos mais pobres em primeiro lugar.